Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com excelentes notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo, para você ficar por dentro de tudo neste domingão, meus amigos. É isso mesmo, e temos novidades envolvendo o mercado da bola. Decisão do Flamengo, substituto por Pedro. Será que vem, Henrique? Será que realmente o Flamengo vai contratar um novo substituto? E essa ligação de emergência que o Flamengo recebeu para liberar Fabrício Bruno para a seleção brasileira. Situação envolvendo as palavras do técnico do Peñarol, Diego Aguirre, falou que vai colocar força máxima para jogo antes de enfrentar o Flamengo, que sirva como preparação. Isso aí é um exemplo, tá? O Tite tem que pegar isso aí, negócio de poupar, não sei o que, não, tem que pegar essa situação. O Flamengo tem preocupação sobre a situação de Eric Pulgar. Voltou a treinar, mas é dúvida para o jogo do Chile e também para o jogo do nosso Mengão queridão. Vou falar também sobre a situação envolvendo a preparação do Flamengo para o jogo contra o Bahia. O Flamengo trabalha com retorno de 4 atletas. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você rubro-negro que acompanha nosso trabalho aqui e ainda não é inscrito no nosso canal. Confere se está inscrito no nosso canal, se não tiver, dessa moral, inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Hoje, mais uma vez, o elenco volta a receber folga depois de 3 dias de folga, né? Depois da derrota para o Corinthians. O Flamengo recebeu segunda, terça e quarta folga. Quinta, sexta e sábado foi de preparação em prol do jogo contra o Bahia na próxima quinta-feira. Hoje, novamente, o elenco recebe folga, retornam amanhã o CT do Ninho do Urubu para continuar a preparação para o jogo contra o Bahia, que acontece na próxima quinta-feira, dia 12, no Maracanã, jogo que será válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E o Flamengo, para esse jogo, o Flamengo vem trabalhando em conjunto com a comissão técnica e o departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo, a volta de 4 atletas, que são eles: Léo Pereira, Arrascaeta, Nicolás de la Cruz e Gabigol. Lembrando que Gabigol aí é o que está mais próximo, né, de ficar 100% à disposição do técnico Tite. Nicolás de la Cruz também pode retornar já no jogo contra o Bahia, mas ainda não está realmente 100%, né, garantido, assim como Arrascaeta. Arrascaeta que já entrou em sua última fase de recuperação, tem tudo para a partir de amanhã já começar a transição física, e Léo Pereira que já voltou a treinar junto com o grupo, assim como Gabriel Barbosa. Então o Flamengo trabalha já para ter esses 4 atletas para os próximos jogos. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Bahia agora na próxima quinta-feira, como eu já mencionei, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos em busca dessa classificação para as semifinais. Depois, no dia 15, o Flamengo tem o Vasco pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa muito de uma vitória nessa partida. O Flamengo enfrenta o Vasco em clássico no Maracanã. E em seguida, no dia 19, o Flamengo terá pela frente o jogo contra o Peñarol do Uruguai, pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Mas voltando ao jogo contra o Bahia, o Flamengo também tem alguns atletas que estão convocados, que estão a serviço de suas respectivas seleções, como a situação da seleção brasileira. Temos o Gerson, temos o Fabrício Bruno, que o Flamengo recebeu uma ligação emergencial. Ó, quero o Fabrício Bruno na seleção urgente para jogar contra o Paraguai na próxima terça-feira. Fabrício Bruno, que foi convocado pelo técnico Dorival Júnior, vai realmente ficar a serviço da seleção brasileira para o jogo contra o Paraguai, agora na próxima terça-feira, lá em Assunção, no Paraguai. Após a lesão muscular de Éder Militão, que foi desconvocado da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior ligou e já mandou a real: vem embora que a vaga já está aqui te esperando. Na verdade, o Dorival já deveria ter chamado o Fabrício Bruno na primeira lista,
Essa é a realidade. O Fabrício Bruno foi muito bem na primeira convocação, né, lá em março, quando atuou contra a Inglaterra e contra a Espanha. Foi muito bem diante de duas grandes seleções. Fabrício Bruno foi muito bem, mas ele deixou o Fabrício Bruno de fora. Mas com agora a situação envolvendo o Éder Militão, que se lesionou com uma lesão muscular, e o Fabrício Bruno foi também chamado agora para jogar contra o Paraguai. Lembrando que o Paraguai agora, o Brasil enfrenta o Paraguai, é o último jogo dessa data FIFA, tá? Já jogou contra o Equador, em Curitiba, e agora enfrenta o Paraguai lá em Assunção, no Paraguai. O Flamengo tem uma preocupação muito grande com a situação envolvendo Eric Pulgar. Eric Pulgar, que foi cortado do jogo da seleção chilena no meio de semana agora contra a Argentina por conta de problemas físicos e gerou uma preocupação. A seleção chilena preservou o atleta. Eric Pulgar já voltou a treinar com a seleção do Chile. O Chile entra em campo novamente agora na próxima terça-feira, assim como o Brasil. O Chile também entra em campo na terça-feira. E Eric Pulgar, mesmo voltando a treinar, segue sendo dúvida. Uma coisa é o seguinte: se o Eric Pulgar entrar para esse jogo do Chile na terça-feira, ele vai entrar no sacrifício. Daí então, a Federação Chilena vai pegar, vai fazer assim, ó. Pega o Eric Pulgar e manda embora de volta pro Brasil. Aí vai chegar aqui o jogador desgastado, pode apresentar um problema, pode apresentar uma lesão posterior na mente, lá na frente. O jogador vai chegar sem totais condições de atuar contra o Bahia, essa é a realidade. Vai pegar assim, ó, né? Vai chacoalhar o jogador todo lá no Chile e depois mandar pro Flamengo. O Flamengo vai ter que cuidar do atleta. Tomara que não tenha nada, que ele se recupere 100%. O jogo é terça-feira ainda, né? Jogue jogue pelo Chile e tenha totais condições, que é muito difícil, mas pode entrar ainda, que sabe, no segundo tempo, para o jogo contra o Bahia na quinta-feira. Lembrando que os jogadores que estão a serviço de suas seleções, tem a situação do Varela também, que está a serviço da seleção do Uruguai, né? Jogadores retornam depois do jogo de terça-feira e ficam à disposição do técnico Tite na quinta-feira. Então, basicamente, eles não terão nenhum treino aí junto com o elenco, tá? Então, provavelmente o Tite tem que já planejar, elaborar o time para esse jogo contra o Bahia, já com o que ele tem aqui nas mãos por enquanto. Esqueceu que estão lá, né? Temos aí o Léo Ortiz. O Fabrício Bruno tá sensacional, 100%, mas temos o Léo Ortiz. Temos o Davi Luiz, que começou a oscilar novamente, voltou a oscilar. Temos a situação envolvendo o Léo Pereira, que está voltando. Temos o Cleiton, temos o Iago. Temos aí alguns garotos também que vai ser chamado pelo Tite, e vamos trabalhar sim com isso. E torcer para que o Flamengo possa contar, né, com esses outros dois atletas, além de Gabigol e Léo Pereira, com Rascaeta e Nicolás de la Cruz. Se não tiver 100%, o Flamengo também não vai forçar, tá? Não vai forçar a volta de Arrascaeta, assim como de Nicolás de la Cruz. Eles querem que os jogadores estejam 100% recuperados, pelo menos para o jogo da Libertadores contra o Peñarol. E se falando em Peñarol, o técnico Diego Aguirre foi perguntado se ele vai poupar jogadores antes do jogo contra o Flamengo, porque ele tem um jogo contra o Rampla do Uruguai, lá no campeonato uruguaio, antes do Flamengo. E o Flamengo tem um jogo contra o Vasco. E olha só o que o Diego Aguirre falou sobre poupar jogadores. Jogadores que vão em campo, ele vai botar o máximo que ele tiver, e que isso sirva de exemplo, tá? Porque ele tratou isso como uma preparação. Olha só o que ele falou: precisamos de ritmo depois dessa paralisação que não estava nos cálculos de ninguém. Precisamos competir e vamos colocar nossa melhor equipe. Que isso sirva de preparação para nós, disse Diego Aguirre ao ser questionado se iria poupar jogadores contra o Rampla do Uruguai, adversário anterior, antes do embate com o Flamengo. Então tá aí. O Flamengo joga contra o Bahia, depois o Flamengo joga contra o Vasco. O Vasco é o jogo antes de enfrentar o Peñarol do Uruguai. O Peñarol do Uruguai vem aí forte, tá? Dia 19 no Maracanã, Flamengo e Peñarol. Primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores da América. Henrique, e a situação envolvendo o Pedro? Rapaz, tem substituto ou não tem?
tem substituto e já foi escolhido, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Eu hoje, logo cedo, trouxe a informação para vocês sobre a pedida salarial, as exigências que o Anthony Martial fez. E sem cabimento, gente. Pelo amor de Deus, já falei sobre isso. Se o Flamengo tentar a contratação de Martial, não vou falar sobre valores, mas sim sobre a questão da preparação do atleta que vai chegar no Flamengo, tá? Vou trazer aqui uma informação importante antes de chegar em Martial. O Flamengo viu aí o Depay fechar com o Corinthians, só que o jogador foi oferecido ao Flamengo. E de acordo com as informações que apuramos, o principal motivo da desistência do Flamengo foi a alta pedida de Memphis Depay, que foi uma pedida salarial altíssima. Já Anthony Martial, francês de 28 anos, que não joga desde dezembro de 2023, que eu sempre falo isso aqui, com um histórico de lesões absurdos, pediu mais de 2 milhões em vencimentos e luvas por mês para assinar com o Flamengo, além de 3 anos de contrato. A diretoria do Flamengo não respondeu, por enquanto, não pretende responder, tá? Porque o Flamengo entende, né, que realmente voltou a olhar alguns nomes no mercado alternativo em busca de atletas que estão sem contrato. E assim o caso de Anthony Martial, que é ex-Manchester United, e Mariano Dias, Real Madrid, ex-Barcelona, estão, né, entre esses jogadores. Mas só que o Flamengo não pensa em fazer loucura. Não pensa em fazer loucura. O entendimento do Flamengo é que existem sim jogadores disponíveis no mercado, mas que têm histórico recente de lesões ou estão há mais de 2 meses sem atuar. Tem muitos aí quase 1 ano sem atuar. Essa é a verdade, porque o Martial atuou em 2023, de lá pra cá não jogou mais. Então assim, o Flamengo precisa ter realmente muita atenção. Vai de Gabigol, coloca o Gabigol. Tem no elenco para resolver, tem no elenco. Vamos buscar na base, vamos buscar solução, achar uma solução e vamos trabalhar. Trabalhar, tá? Precisa. Cara, eu tava vendo um vídeo do Jorge Jesus e eu lembrei logo do treino do Flamengo, do Tite. O Jorge Jesus jogando, treinando, junto com o jogador. Jogando de zagueiro, treinando de zagueiro. Inacreditável. Eu não sei se eu separei aqui. Sinceramente, eu acho que eu não separei. Mas o Jorge Jesus, ele tava treinando de zagueiro. Entre o zagueiro eu não separei ele aqui, né? Depois eu vou ver se consigo pegar aqui. Mas é isso aí, gente. Tem que ter uma preparação. Uma preparação. O Bahia já vem trabalhando no ponto fraco do Flamengo, que é bolas aéreas. Na área do Flamengo a gente tá garantido. Os caras já estão ligados nisso aí. Então vamos torcer para que dê tudo certo para o nosso Flamengo, tá? Situação de substituto de Pedro. Basicamente, dá como encerrado esse assunto. Ponto final. Pedra nesse assunto. Coloca uma pedra nesse assunto. E vamos com o que temos. Gabigol tá empenhado aí, tá treinando realmente com o grupo. Inclusive treinando entre os titulares, tá? Treinando entre os titulares. Vai dar tudo certo para o nosso Megão queridão. Bom, de agora foi isso. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil, nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Megão queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.